Boa tarde, Marcelo, meus líderes máximos do futebol brasileiro. Sobe aí, deixa eu ouvir aqui, que o programa de hoje já começa com uma bombinha, uma bomba. Caso Victor Ramos, lembram? Deixa eu ouvir. Música de expectativa. Seria Hitchcock? O Inter garante que se a lei for cumprida, o Internacional vai jogar a Série A em 2017. O vice jurídico do Internacional está aqui nos estúdios. E eu estou curioso sobre a permanência do clube na divisão de elite do futebol brasileiro. Me permita então dar uma boa tarde para ele. Boa tarde. Doutor Johan, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Fica tenso nesse momento de expectativa, não? Não, estamos só ansiosos pelo desfecho desse assunto, não é? É um assunto que começou o ano passado e é uma luta do Inter, na verdade, pela legalidade, né? Pela lisura do campeonato de 2016. Perfeito. Como todos recordam, foi suscitada pelo Bahia inicialmente, depois pelo Inter, a questão da irregularidade da inscrição do Vitor Ramos pelo Vitória. E a Procuradoria do STJD entendeu que não deveria esse caso ser analisado pelo STJD. Nós não nos conformamos com isso, porque, no nosso entender, é evidente a irregularidade havida, é um desrespeito a regras da FIFA. É um atleta mexicano que deveria ter voltado do Brasil para o México para depois voltar ao Vitória, né? Isso não aconteceu, o Vitória atalhou porque não tinha tempo hábil e com isso se beneficiou. Veja que a razão da regra ela tem que ser igual para todos. O Inter respeitou a janela do passado, contratou 13 estrangeiros durante o Campeonato Brasileiro e observou as janelas. Então o Inter queria o julgamento disso. Isso não só foi negado, né, como o Inter foi acusado indevidamente, uma acusação leviana de falsificação, que é crime. Perfeito. Deixa eu continuar um pouco mais sobre esse assunto, porque antes da gente falar um pouco mais sobre os tribunais, vamos conferir com o Dr. Johan como foi o jogo do Internacional pela Copa do Brasil ontem, né? Venceu de 3-0. O senhor viu o jogo, Dr. Johan? Sim. O que achou dos gols do Carlos e a falta do D'Alessandro? Que golaço, hein? Tá bem o Carlos, né? Estamos com boas opções aí para o ataque, especialmente. Esse time aí, esse adversário, trouxe alguma experiência ou foi um jogo, como se diz assim, só para cumprir a tabela? Não, Vidarte, acho que nesse momento todo jogo é importante porque o time está em fase de formação, né, de aquisição de um padrão de jogo, dos atletas se conhecerem melhor. Então acho que por isso é válido e também é válido pela questão anímica, né? Dá um ânimo melhor para o compromisso que teremos no sábado agora. Sábado contra o São Paulo de Rio Grande. Dr. Johan vai continuar conosco. Eu quero saber se o Inter vai permanecer ou não na Série A. Agora, em 2017. Virando a página, o Grêmio empatou com o Brasil de Pelotas em 1-1. O Bento Freitas tem os lances completando a 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. Foi uma partida movimentada, eu observei, de muita marcação, em que o goleiro Eduardo Martini foi o grande responsável pelo empate, na minha opinião, né? Foram 2 ou 3 defesas, além de uma bola no poste chutada pelo Everton. O Grêmio chegou na vice-liderança. A liderança do Sertânia é do Novo Hamburgo, mas o Grêmio está na vice-liderança pelos critérios, porque o Veranópolis também está com o mesmo número de pontos que o Grêmio, né? O argentino Gata Fernandes, que ficou ontem na reserva, poderá ter uma chance no domingo na Arena contra o Veranópolis. Bolanhos, na seleção equatoriana, desfalcará o time por alguns jogos, tá certo? Então aí os lances do empate do Grêmio, né? Pelo Campeonato Gaúcho. Um pouco mais de internacional. Se bem que os gremistas também estão de olho nisso aí, né? Se a lei for cumprida, o Inter jogará a Série A em 2017. É isso, doutor Johan? Vidarte, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva é muito claro nesse aspecto, né? E quem examina desapaixonadamente, de forma técnica, a questão, vê que a notória irregularidade é tão notória que a própria CBF, em troca de mensagens com o Vitória, alertou o Vitória que o procedimento não poderia ser aquele. Depois, surpreendentemente, consentiu em fazer o que o Vitória desejava contra as regras. Ora, tendo havido a inscrição irregular e o atleta tendo sido relacionado ao longo do Campeonato Brasileiro, o que o Código prevê, é claríssimo, né, é a perda dos pontos obtidos pelo Vitória nessas partidas. Claríssimo. Perda dos pontos e mais a perda de 3 pontos por partida. E, portanto, em sendo aplicada a regra, o Vitória ficaria em última posição no campeonato do ano passado e seria rebaixado no lugar do Inter.
Qual o tempo hábil para que essa definição seja tomada, doutora Johan? É o que mais o torcedor quer saber, tanto o gremista como o colorado, porque os gremistas querem saber também desse assunto, você sabe disso aí, né? Eu tenho acompanhado o grande interesse deles nesse assunto. Não, nós estamos para ter uma definição, acreditamos que até segunda-feira devamos ter uma posição final do Tribunal Arbitral do Esporte sobre a data da audiência, que deverá ser entre início de abril ou, na pior das hipóteses, início de maio. E a essa audiência se seguirá imediatamente o julgamento e teremos, então, uma posição, um primeiro julgamento, enfim, sobre essa questão. Vamos dizer assim, se o senhor estivesse valendo aqui comigo um churrasco ali na Parrilla del Sur, se o senhor quiser, depois do programa passar lá, o senhor apostaria todas as suas fichas aí na Série A pelo Internacional ou não, doutor Johan? Uma boa, assim, né? Não, Vidarte, brincadeiras à parte, né? O que nós temos convicção é de que nossa posição, de que o agir do Inter desde o início dessa questão está correto, né? Há uma irregularidade, o Inter tem legitimidade para suscitar isso e está exercendo apenas o seu direito de que a questão seja examinada até o fim, né, pela justiça desportiva. É isso que nós estamos fazendo. E a lei está do nosso lado e por isso mesmo nós temos convicção e expectativa de que isso venha a ser reconhecido.